conversar um pouquinho sobre economia com o Pedro Paulo Silveira, que é nosso convidado aqui no Band News TV. Pedro Paulo, o senador Aécio Neves falou que nós teremos um dia duro a partir de amanhã. É claro que haverá consequências políticas, o impeachment é sempre um processo traumático do ponto de vista da economia. Muita gente diz, o vice-presidente Michel Temer, quando assumir o cargo, não vai escapar de ter que fazer um jogo difícil de ser jogado, ter que propor um jogo difícil de ser jogado. O que é que virá, o que é que precisa vir nesses primeiros momentos do futuro presidente Michel Temer na área da economia para tentar passar um recado ao país do rumo que ele vai tomar nesse campo especificamente? Boa noite. Boa noite. Nós estamos falando de política, né? Então, quando você diz precisa, você está tentando dar um cenário no qual esse precisa está direcionado a um grupo social. Eu acho que o grupo social ao qual o vice-presidente Michel Temer vai se dirigir originalmente é um conjunto de empresários, o mercado financeiro, né, as forças de mercado que nós chamamos, e esse recado vai ser um recado de, primeiro, fazer um ministério que seja capaz de sinalizar uma política pró-mercados, né, uma política menos intervencionista, mais avessa à inflação, mais avessa ao déficit público, né? Então, é amanhã que a gente vai saber, vai confirmar isso, anunciando o seu ministério, tanto na parte da Fazenda como do Planejamento, e o Banco Central. Então, é isso que o mercado espera, né? Para que as coisas, os preços se estabilizem no mercado financeiro, as ações subam, para que o dólar volte a cair, né? Para que os juros caiam, né? Para que o mercado fique feliz, é necessário. É preciso, então, que você anuncie um ministério tal qual ele já vem anunciando, Henrique Meirelles, e que seja colocada na ordem do dia uma política claramente avessa à inflação e claramente avessa ao déficit público. É isso que vai dar confiança que o setor produtivo precisa e diz que perdeu nesses últimos anos da gestão da presidente Dilma Rousseff? É isso que vai dar confiança. Se isso vai dar certo ou não é outra história. Nós estamos falando de um horizonte de 3, 4 meses. Eu acho que durante 3, 4 meses isso é tranquilo acontecer. O que não vai necessariamente impedir que a trajetória da economia continue como está no curto prazo, né? A economia, nós já temos encomendado uma contração do PIB para 2016, né? Ela deve atingir algo como 4,60, 4,70. Ou seja, a gente vai começar 2018, né, olhando lá para frente, com uma economia brasileira que deve ter perdido 15% da sua renda nacional per capita em relação ao seu potencial de crescimento, usando os cálculos que o Fundo Monetário faz. Isso já está encomendado, é muito difícil você reverter. Agora, no que você fala, reconquistar a confiança dos empresários, é possível que a gente consiga nos próximos meses. Mas depois a gente vai ter outros desafios. Existem questões que nos deixam com um certo receio, que devem ser colocadas ali com alguns sinais de alerta. Por exemplo, o próprio vice-presidente ele faz parte da chapa que foi eleita junto com a presidente Dilma e que tem uma ação no Supremo Tribunal Eleitoral. Há um receio por parte de um segmento importante do mercado, dos empresários, de que essa ação caminhe novamente o próprio presidente, o vice-presidente, que será empossado presidente amanhã, provisoriamente, interinamente, ele venha a sofrer esse processo lá. A questão da proximidade das próximas eleições, já em 2018, no que isso pode comprometer ou não os projetos de investimento que o setor privado vai ter. Mas todas essas são questões que a gente vai começar a analisar, a desembrulhar daqui a algumas semanas. Eu acho que de amanhã, vou colocar um chute, vou dar um chute aqui, por um mês, eu acho que o empresariado vai comemorar, junto com o mercado financeiro, um novo ministério, um ministério mais alinhado com uma política anti-inflacionária e anti-déficit público, né? E isso vai efetivamente tomar as atenções. E depois, mais lá para frente, a gente vai ver esses riscos no horizonte, se eles têm sentido ou não. A chegada de um novo governo e a eventual retomada da confiança do empresariado, do setor produtivo, significará a possibilidade de o Banco Central começar, por exemplo, a reduzir taxa de juros? Depende de quem for assumir o Banco Central. Se assumir um personagem que seja mais confiante,
que queira desprezar um pouco a questão, minimizar a questão da retomada da confiança do mercado na credibilidade do Banco Central, é possível que daqui a 2 reuniões ele comece a baixar a taxa de juros. Nesse caso eu estou falando de alguém com o perfil do Ilan, que é o economista-chefe do Itaú hoje, que é cogitado para o Banco Central. Ele talvez jogasse, olha, eu confio que o mercado vá confiar no Banco Central, a gente começa a derrubar a taxa de juros daqui a 2 ou 3 reuniões. Se for um personagem como o Bevilacqua, que já foi diretor também do Banco Central, que é visto como um falcão, um autista de taxa de juros, eu tenho certeza que ele vai querer manter a taxa de juros alta por mais tempo para retomar a confiança do mercado na credibilidade do Banco Central. Retomar a credibilidade do Banco Central, que é um evento importante, que é um elemento importante no sistema de metas de inflação, que é o sistema que o Banco Central segue para definir a taxa de juros. Mas, de qualquer maneira, a taxa longa de juros, que é muito significativa para as tomadas de decisão, que vamos colocar aí uma taxa de juros para um título com vencimento em 2021, ela saiu de 14,5, que estava antes da definição do impeachment, para algo como 12,30 agora. Ela caiu mais de 2% e deve cair mais, né, porque vai entrar um volume substancial de recursos lá do exterior para o Brasil. Essa taxa de juros cai e ela já é suficiente para dar um respiro para o setor real da economia, né, que deve ter um estímulo, um pequeno estímulo para retomar os investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui para o Band News TV. Eu que agradeço o convite.